Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica dominical. Que bom que Cristo, o nosso Senhor e Salvador, ele tem nos concedido mais esta oportunidade. Eu sou o professor Márcio, membro da Assembleia de Deus, Ministério e Missão, e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos para a edificação do povo de Deus. Portanto, quero aqui convidar a você que não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, deixe seus comentários, ajude-nos a alcançar mais vidas através do ensino da palavra de Deus. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a primeira lição do terceiro trimestre de 2021, a qual tem como tema geral do trimestre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade de nação. Sabemos que Deus tem um plano específico para a nação de Israel. Nós, assembleianos, acreditamos que no final de todas as coisas, Deus restaurará Israel. No final de todas as coisas, os remanescentes de Israel serão salvos, porque Deus tem um plano para esta nação. E como nós podemos entender com relação a este plano? Porque Deus, ele tem uma aliança davídica, e através desta aliança, meus queridos professores, enfatizem isso com os seus alunos logo no início, que os projetos de Deus, os planos de Deus para a nação de Israel é diferente do plano para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que a igreja será arrebatada e depois Deus tratará com a nação de Israel. Deus tratará com esta nação para que ela possa, então, no futuro, se converter a Jesus Cristo e reconhecer que Jesus Cristo é o Salvador, é o Messias prometido, é o ungido de Deus que foi enviado pelo próprio Deus. Neste trimestre nós estudaremos os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel, o que Deus nos ensina, o que Deus ensinou este povo de Israel e o que a gente pode extrair de ensinamento para nós nos dias atuais. Lição número 1 é a lição que nós estudaremos hoje e é para o dia 4 de julho de 2021 e o tema é a ascensão de Salomão e a construção do templo. Salomão foi o terceiro rei de Israel, seguido após o seu pai Davi. E Salomão ele trouxe um exemplo extraordinário para nós. Ele trouxe uma lição preciosa para nós que os irmãos sabem, conhecem. Salomão foi um dos reis, ou melhor, foi o rei mais sábio que existiu na época do Antigo Testamento, e através da sabedoria de Salomão, nós extrairemos exemplos bíblicos para o nosso aprendizado, aqui já nesta lição. Comentar um pouco sobre o pastor que escreveu esta lição, o pastor Clayton Bomering. Ele é doutor e mestre em teologia, membro do Conselho Geral de RAI, Rede Assembleiana de Ensino. Ele também é autor de obras editadas pela CPAD, diretor da Faculdade Refedim e do Colégio Seduc, em Joinville, Santa Catarina. Ele também é editor executivo de revistas da REPA, da CGADP, pastor auxiliar na Assembleia de Deus em Joinville, Santa Catarina. O pastor Clayton, ele foi alvo de uma crítica no início deste trimestre, mas a CPAD se manifestou, ela publicou uma nota que esclareceu toda a situação, e através da nossa lição, desta lição, eu li a lição, nós vemos que a lição ela é totalmente bíblica, a lição ela é totalmente segura nos ensinamentos sadios, nas doutrinas sadias das Assembleias de Deus. O texto, a leitura bíblica em classe dessa lição está em 1 Reis, capítulo 4, versículo 29 ao 34, capítulo 6, versículo 1, do 11 também até o 14. Os objetivos específicos dessa lição primeiro, evidenciar a virtude de Salomão. 2, destacar o comportamento orgulhoso de Salomão no fim de sua vida. E, por fim, apontar os efeitos de Salomão. A introdução da nossa lição vai dizer: por amor ao rei Davi, Deus permitiu que Salomão reinasse, estabelecesse um reino sólido, próspero, justo e cheio de glória e de poder. Como eu falei,
o rei Salomão, ele foi o terceiro rei de Israel, né? E este rei, né, teve, por permissão de Deus, um reinado de paz, um reinado próspero, um reinado justo e cheio da graça e da glória de Deus. Na nossa leitura, no nosso texto áureo, vai dizer um dos exemplos desta glória de Deus na vida, né, na presente vida de Salomão, que foi o que aconteceu em 1 Reis, capítulo 8, versículo 11, que vai dizer: E não podia ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Esta foi uma ocasião em que a glória de Deus encheu a casa do Senhor. O rei Davi, rei Salomão, melhor dizendo, ele termina o templo, e quando ele leva a Arca da Aliança para este templo, a nuvem desce e a glória de Deus resplandece neste momento. A verdade prática que nós deveremos aprender com este texto, com o exemplo de Salomão, é o pedido de sabedoria feito por Salomão a Deus aponta para a maturidade espiritual que Deus deseja para os seus filhos. Salomão, ele priorizou, né, a sabedoria. Deus apareceu para Salomão e fez um pedido para ele, disse para ele pedir o que ele quisesse. E ele então pede sabedoria. Ele pediu sabedoria, e esta sabedoria que ele pediu a Deus, Deus se agradou tanto disso, que Deus deu mais outras coisas para ele. Deu riqueza, deu poder, deu glória, deu terras, porque ele então se apresentou a Deus, fez um pedido sábio ao Senhor. É o que nós vamos ver aqui no nosso primeiro ponto, a sabedoria de Salomão. A virtude de Salomão. Antes mesmo de receber a sabedoria como um dom divino, Salomão já apresentava alguns traços dessa virtude, pois ao ser inquirido por Deus quanto a qualquer pedido que quisesse lhe fazer, o grande rei escolhera a sabedoria. Então aqui é onde eu estou dizendo para os irmãos que Salomão, ele foi muito sábio, né? E o próprio Deus já encontrou traços dessa sabedoria, né? O que diz em 1 Reis, capítulo 3, versículo 5, onde está escrito a aparição de Deus para este monarca, para este rei. Onde diz o seguinte, 1 Reis, capítulo 3, versículo 4, E foi o rei a Gibeon para lá sacrificar, porque aquele era o alto maior. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. E em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe: Pede o que quiseres que eu te dê. Meus queridos, olha só a importância de sermos obedientes ao Senhor. Os sacrifícios eram um mandamento de Deus, conforme a lei levítica, que os israelitas, né, precisariam então fazer sacrifícios diários para que Deus pudesse então ouvi-los, para que Deus pudesse então cobrir os seus pecados, para que Deus pudesse então ter misericórdias para com eles. E quando Salomão termina de edificar o templo, a palavra de Deus vai nos dizer que ele foi sacrificar ao Senhor, e lá ele fez 1000 sacrifícios. 1000 sacrifícios em obediência a Deus. E Deus se agrada desses sacrifícios, e então aparece e pede para Salomão, fala para Salomão, para ele pedir o que quiseres, para ele fazer um pedido especial a Deus. E os traços, como nós vimos aqui na nossa introdução da nossa lição, Salomão já tinha traços de sabedoria. E ele então pede a Deus mais sabedoria, para que Deus pudesse intensificar, levar a ele, trazer a ele sabedoria do alto, para que ele pudesse então ter uma vida bem-sucedida, porque ele sabia que o saber do Senhor, a sabedoria do Senhor, né, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. E ele sabia que ele precisaria, né, em primeiro momento, através do sacrifício, reconhecendo este temor a Deus, reconhecer que Deus é o Criador de todas as coisas. E ele disse mais,
Salomão disse mais ao Senhor. Olha só o que Salomão falou no versículo 6 do capítulo 3 de 1 Reis. E disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com o teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade, em justiça e em retidão de coração perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deu um filho, ou seja, Salomão estava falando dele mesmo, que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Olha só, a gratidão de Salomão a Deus, reconhecendo que ele só estava no trono por causa da aliança que Deus tinha feito com seu pai Davi. Continuando aqui a nossa lição, no parágrafo 2º, vai dizer o seguinte: mas que te adiantaria todas essas coisas se lhe faltasse sabedoria? Salomão sabia que não adiantava ter riquezas se ele não tivesse sabedoria, se ele não tivesse entendimento de como administrar todas essas riquezas. Nós vamos ver aqui que Salomão foi tão sábio que ele fez alianças políticas, né, se casando com mulheres, fazendo alianças políticas para adquirir terras. Porém, esta sabedoria, esta maneira de lidar, trouxe a sua ruína, né? Esta maneira de fazer com que ele tivesse estas alianças políticas trouxe a sua ruína e fizeram com que ele falhasse contra o Senhor. Por quê? Porque nós vamos ver no livro de Levítico que primeiro Deus quer que o homem seja marido de uma só mulher, que o homem não tenha várias mulheres, né? E ele fez muitas alianças e essas mulheres influenciaram a ele, né, a adorar outros deuses. Essas mulheres vinham para dentro da casa, para dentro do palácio, com seus deuses, as suas influências, as suas culturas, e influenciou o rei. E o rei, então, ele caiu, né, falhou diante do Senhor. Ponto 2 ponto subtópico 2 vai dizer: o sábio pede sabedoria, né? Ainda falando da sabedoria de Salomão. Ao pedir sabedoria, Salomão se mostrou um homem humilde, e isso pode ser constatado em uma das respostas que deu o Senhor. Sou ainda menino, Salomão, falando ao Senhor na hora que o Senhor se apresenta a ele. Olha só o que ele disse: sou ainda menino, pequeno, e não sei como sair, nem como entrar. 1 Reis, capítulo 3, versículo 7, a parte B. Ele reconhece que ele era falho, que ele ainda era uma pessoa que precisava crescer e crescer ainda mais, amadurecer ainda mais, ser uma pessoa que precisava, mesmo diante do temor do Senhor que ele tinha, ele precisava ainda crescer ainda em sabedoria para com Deus. E o Senhor, nosso Deus, ele reconhece que ele era um homem humilde, que ele era um homem que estava reconhecendo esta humildade. E através desta palavra, desta resposta, o Senhor se alegra e ele então entrega o pedido, realiza o pedido a Salomão. Significa que ele tinha plena consciência da grandeza de sua tarefa. 1 Reis 3:8. Salomão sabia do poder e da execução daquilo que Deus entregaria para ele. Ele sabia que ele precisaria ser um homem sábio para poder administrar a grandeza do seu reino, para poder administrar, né, todos os problemas que existiria no seu reino. Um dos problemas mais conhecidos que aconteceu, e os irmãos com certeza sabem, que foi quando Salomão ele se deparou com aquela mulher, né, aquelas duas mulheres, que uma estava com o filho morto e a outra estava com o filho vivo. E as duas estavam brigando pelo filho que estava vivo, né? Uma acusando a outra, dizendo que o filho que era morto não era dela, mas que o filho que estava vivo era realmente da pessoa, daquela mulher. Ou seja, aquelas mulheres estavam brigando pelo um só filho, um único filho que estava vivo. Chegou à presença do rei, chegou à presença de Salomão,
E Salomão, com muita sabedoria, disse a elas, as duas mulheres: rasga o filho no meio, corta o filho no meio e entrega uma parte para cada um. E então, a mulher que estava com o filho vivo disse: não, então por mim tudo bem. A outra diz: não, eu perdo esse menino, mas deixe ele vivo. Salomão reconhece que através do segundo pedido, da segunda fala, daquela mulher que permitiu que o filho continuasse vivo, Salomão reconhece que aquela era a verdadeira mãe, porque resolveu poupar a vida do menino. Preferiu perder para que o menino possa continuar vivo. Salomão reconhece neste momento. Este é um dos exemplos da vida de Salomão, da vida de sabedoria de Salomão. Terceiro subtópico, a sabedoria na prática de vida. Tiago escreveu em sua epístola que existe uma falsa sabedoria que se evidencia pela inveja e sentimento faccioso. Essa sabedoria não vem de Deus, mas é terrena, animal e diabólica, conforme Tiago 3,15. A sabedoria que vem de Deus, ela não deseja o mal para o próximo. A sabedoria que vem de Deus, ela é uma sabedoria que faz com que as pessoas andem juntas, que faz com que as pessoas tenham paz, que faz com que as pessoas pensem em um só propósito. A sabedoria que vem de Deus, ela traz o bem comum para todas as pessoas. Não é uma sabedoria que tenha inveja, que tenha sentimento faccioso, que tenha sentimento de divisão, que cause divisão, um sentimento que cause ciúmes, um sentimento de divisionismo, de perturbação, de obras perversas. A sabedoria que vem de Deus, ela é uma sabedoria que traz bonância, paz, prosperidade, unidade para todas as pessoas. Então, nesse segundo ponto, terceiro subtópico, nós vemos aqui que a sabedoria que vem de Deus é uma sabedoria boa, não uma sabedoria que cause divisão, conforme o que nós estamos vendo aqui, textos escritos pelo nosso irmão Tiago. O terceiro ponto dessa lição, segundo ponto dessa lição, vai tratar da consolidação do poder. A glória do reino de Salomão. O reinado de Salomão não apenas se tornou amplo, mas em termos territoriais, mas foi firmado e estabelecido em paz e justiça, conforme 1 Reis 4:24. O povo de Judá e Israel tinha tanta fartura e vivia em tão boas condições que podia até festejar e se alegrar, conforme 1 Reis 4:20. Uma das categorias, uma das funcionalidades, né, e um ponto marcado, né, um ponto centrado, algo que era evidenciado no reinado de Salomão, era a paz e justiça, porque o povo se alegrava, o povo tinha paz, o povo ele sabia que o rei era um homem justo e que praticava, né, toda a justiça diante do povo. Ele era um rei que pensava no bem comum, no bem coletivo. Ele era um rei que pensava no bem-estar de todos aqueles povos que estavam naquele lugar, porque ele sabia do tamanho da sua autoridade e que ele deveria cuidar deste povo, ele deveria cuidar de todos eles para que eles não pudessem se afastar do Senhor. Salomão constrói o templo ele é edificado no propósito de cultuar a Deus, para que todo o povo pudesse ir lá sacrificar ao Senhor e se aproximar de Deus. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Foi Salomão que escreveu isso. E ele entende que precisaria, né, ter este sentimento de honrar ao Senhor em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Subtópico 2 deste segundo ponto vai dizer: o orgulho procede à ruína. É também o que diz o nosso segundo subtópico. Infelizmente, até mesmo os homens mais sábios estão sujeitos à queda quando deixam de temer a Deus e entram por caminhos tortuosos.
Os desvios de Salomão foram chegando aos poucos à medida que fazia pequenas concessões em seu coração e estabelecia acordos e conchavos políticos que deterioravam sorrateiramente seus valores espirituais. 1 Reis, capítulo 11, versículo 1 a 2. Que pedido, que pequenas concessões Salomão fazia, meus queridos irmãos. Quais eram essas concessões que Salomão fazia, que o texto vai dizer claramente? Essas concessões eram as alianças políticas que Salomão fazia com mulheres, né? O erro foi grande de Salomão. Olha o que diz aqui em 1 Reis 11, 1. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edonitas, sidônias e etéias. O rei Salomão fez alianças com várias mulheres estrangeiras. E como eu disse, essas mulheres trouxe culturas e costumes para dentro do palácio. E Salomão acabou sendo influenciado. E ele acabou errando diante do Senhor. Ele acabou pecando diante do Senhor. E o Senhor com certeza se entristeceu. Quantas mulheres Salomão tinha? E tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas. E as suas mulheres se perverteram o coração. O grande erro de Salomão foi este, porque Salomão, ele não atentou, não continuou, né? O princípio, o início, nós vimos que Salomão, ele era um homem temente a Deus, era um homem que tinha o seu coração puro diante do Senhor, mas depois ele se corrompeu. Este foi um dos principais erros de Salomão, porque ele se envolveu com estas mulheres, né? Ele poderia ter feito alianças políticas, conquistado terras através de outros meios, né? Mas esta tática que ele teve, né, não preservou o seu coração puro diante do Senhor, diante do nosso Deus. Ponto número 3 vai tratar a construção do templo. Subtópico 1, o nobre propósito de Salomão. O propósito de Salomão na construção do templo foi muito nobre. Edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, conforme 1 Reis, capítulo 5, versículo 5. Nisso se percebe que havia pureza no coração do sábio, rei de Israel, nos primeiros anos do seu reinado. Então Salomão, como eu falei, no início do seu reinado, ele manteve o coração puro. Ele era um homem temente a Deus. Ele era um homem que pensava em agradar ao Senhor. Este era o propósito, por exemplo, da construção do templo. Ele usou ouros, ele usou pedras preciosas. Ele fez uma casa, podemos dizer assim, entre aspas, para o Senhor. Ele sabia que o Senhor não habitava dentro de casas, né? Que ele poderia estar em todos os lugares, que o Senhor que Deus era um ser onipresente, mas ele queria fazer um lugar, né, específico de adoração a Deus, de cultuar a Deus, um lugar específico para fazer adoração e cultuar ao nosso Senhor. E ele fez, e ele usou todo tipo de materiais de primeira linha, materiais que eram materiais preciosos no seu tempo, né? E fez uma grande casa, uma casa de uma linhagem, de um perfil altíssimo para Deus. Porque ele era um homem puro e ele pensava, ele honrava, né, o Senhor nosso Deus. Nisso se percebe que havia pureza no coração do sábio, do rei de Israel, nos primeiros anos do seu reinado. Havia pureza. Ele era um homem íntegro, né? Na construção do templo foram empregados diversos materiais de altíssimo valor, tais como cedro, líbano e muito ouro. Ou seja, ouro de primeira qualidade, ouro, né, que muitos traziam de fora, muitos reis traziam de fora, presenteava Salomão, e Salomão aproveitou todas estas riquezas para construir uma casa de altíssima qualidade
para que Deus pudesse ser adorado, né, exaltado naquele lugar. Subtópico 2, o templo do Espírito Santo. Nós vamos ver agora que o templo de adoração a Deus, que Deus habitava na nuvem, que Deus derramava a sua glória, né? Deus se manifestou naquele lugar, era um lugar, era o templo de Salomão. Agora no Novo Testamento, nós vamos ver que o templo de Deus, né, onde Deus habita, onde o Espírito Santo habita, é diferente. Como, por exemplo, é o que diz aqui a nossa revista, essa visão de Deus centrada no templo é uma forte característica do Antigo Testamento, mas com a redenção do homem, efetuada por Cristo na cruz do Calvário, a morada de Deus passa a ser o próprio homem regenerado. E é nesse lugar que deve haver riqueza e beleza, porque o Espírito de Deus habita nele. Meus irmãos, agora através do Espírito Santo que habita dentro do nosso ser, conforme 1 Coríntios 6,19, a nossa riqueza, quando aqui a revista fala de riquezas, fala de riquezas espirituais. Se Deus quiser nos abençoar com riquezas físicas, Ele nos abençoa. Não é pecado ter dinheiro. O amor ao dinheiro é que é pecado. A cobiça, a avareza. Mas se você ter dinheiro, né, direcionado por Deus, não é pecado. E essas riquezas espirituais, a qual o Senhor derrama dentro do verdadeiro templo hoje, que é o meu corpo, que é o seu corpo, essas riquezas precisam ser vistas pela sociedade, através do nosso testemunho de vida, através daquilo que nós precisamos testemunhar para todos os povos. Por isso é importante, meus queridos irmãos, percebermos que o templo e a morada do Espírito Santo, a igreja que somos nós, precisa demonstrar essas riquezas. E quando a igreja se reúne no templo, a igreja está no templo, orando, né, intercedendo, clamando, falando com o Senhor, em todos os momentos. Terceiro subtópico, a glória do Senhor. A glória do Senhor se manifestou no templo depois de pronto, em duas ocasiões. A glória de Deus, como falei, se manifestou no templo em duas ocasiões. Primeiro, foi quando os sacerdotes levaram a Arca da Aliança, para o lugar, né? Vamos destacar aqui este ponto, que é importante. A glória do Senhor se manifestou primeiramente quando levaram a arca para o lugar santíssimo. E a glória foi tanta que não permaneceram em pé. É o que diz aqui 1 Reis, capítulo 8, versículo 11, que é o nosso texto áureo, né? Uma das situações que aconteceu foi quando a arca foi levada, né, e colocada no lugar santíssimo, né? O templo de Salomão, como todos os outros templos e também o tabernáculo, ele era dividido em lugar santíssimo e o lugar santo. No lugar santíssimo, ali tinha a Arca da Aliança neste lugar. E aí quando foi feito quando colocaram a Arca da Aliança neste lugar, a glória de Deus também se manifestou. A alegria e o temor da presença de Deus fizeram Salomão proferir uma das mais belas orações da Bíblia, o que diz 1 Reis, capítulo 8, versículo 22 até o versículo 53. É a segunda vez que a glória de Deus se manifesta no templo de Salomão. A segunda vez que a glória de Deus se manifesta no templo é quando, nós vamos ver aqui, destacar aqui para os irmãos, a segunda vez é a ocasião que a glória do Senhor se manifestou foi quando Deus respondeu a Salomão na inauguração do templo, conforme 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 1 a 3. Vamos ler esse texto? Este texto é muito importante para nós aprendermos. A glória do Senhor se manifesta a Salomão, 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 1 a 3. Vai dizer algo muito importante para nós. 1 Crônicas 7, 1 ao 3. E quando os filhos de Zacar foram
Tola pula. E os filhos de Tola, deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Primeiras Crônicas 7. João 3, Segundas Crônicas 7. Vamos ver aqui as Segundas Crônicas, capítulo 7. A segunda vez que a glória de Deus se manifesta a Salomão. Segundas Crônicas, capítulo 7, versículo 1, vai dizer: E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu toda a casa. Houve uma grande festa na inauguração da casa de Deus, na inauguração do templo, na inauguração do templo de Salomão, e a glória de Deus se manifestou. Caiu fogo do céu e consumiu todo o holocausto, todo o sacrifício que eles estavam fazendo ali. E o povo não podia conter-se de alegria. Verso 2, os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido toda a casa. Toda a casa, a glória do Senhor encheu. A manifestação da glória de Deus foi tamanha naquele povo, e aquele povo se alegrou, porque Deus era com ele. Deus era com ele. A conclusão da nossa lição vai dizer: nunca houve na terra um homem com tanta sabedoria como Salomão, e que soubesse empregá-la com justiça e correção durante anos do seu reinado. E por fim nós ficamos com esta conclusão da nossa lição, meus queridos irmãos. Quando nós estivermos orando, pedindo algo ao Senhor, que nós possamos seguir este exemplo de Salomão. Salomão, ele pede sabedoria, porque ele sabe que sabedoria, sem sabedoria nesta terra, nós não atingimos os nossos objetivos. E qual é o nosso objetivo? Para um cristão, para um crente, o nosso objetivo é alcançar, alcançar os céus, alcançar a nossa morada eterna nos céus. Porque esta é a verdadeira sabedoria que vem dos céus. Há muita discussão se Salomão foi salvo ou não foi salvo. Eu, porém, prefiro acreditar que ele foi salvo, né? Eu prefiro acreditar que no final de todas as coisas ele alcançou a salvação. Tá bom, meus queridos irmãos? Fiquem todos na paz, que o Senhor continue nos abençoando grandemente. Quero aqui fazer uma oração especial pela sua vida, para que Deus venha abençoar este terceiro trimestre, para que Deus venha ampliar o nosso entendimento e aprender mais com o Senhor, tá bom? Feche os seus olhos aonde você está, vamos orar ao nosso Deus. Soberano e eterno Deus, Pai querido, neste momento, Senhor, estamos aqui mais uma vez diante da Tua presença. Te alegro, Pai querido, me alegro por ter mais uma vez participado destas ricas bênçãos, o aprendizado da Tua palavra, estudando agora com relação à história do rei Salomão, aonde nós aprendemos que o homem foi um homem sábio, que o homem foi um homem que teve o seu coração voltado a Ti e que ele em todos os momentos pensou em Te glorificar, em Te exaltar na construção do templo, em Te honrar através dos sacrifícios, em fazer com que o povo tivesse também o mesmo desejo, o mesmo objetivo de Te buscar, de Te encontrar, de ir a Teu encontro, Senhor. Ele se preocupou, Senhor, com o povo, assim como um pastor se preocupa com as suas ovelhas. O rei Salomão, eu entendo, Pai querido, que ele governou a nação naquele tempo para que o povo pudesse se achegar a Ti, para que o povo pudesse se encontrar contigo e perceber a Tua grandeza, perceber a Tua glória e eles poder Te adorar em todos os momentos. Senhor, continue nos ensinando através desta lição, que as próximas lições sejam lições ainda mais abençoadas,
para que nós possamos, Deus querido, crescer ainda mais na graça e no conhecimento do Senhor e aprender mais contigo. Abençoa também os teus filhos que estão nos acompanhando neste canal, para que eles também possam ser bênção aí nas suas classes, aprendendo e também ensinando cada vez mais. E juntos, professores e alunos, crescer ainda mais, amadurecer ainda mais diante da tua presença. Obrigado por tudo, fica conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. Fiquem todos na paz e até a próxima, se Jesus nos permitir.